e que você abra a escritura no Salmo de número 114. Salmo de número 114, texto da nossa pregação hoje pela manhã. Salmo 114. Diz assim a infalível palavra de Deus, palavra de salvação. Assim diz o Senhor: quando saiu Israel do meio de Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, irmãos, pedindo a Ele a sua misericórdia, graça, compaixão, a fim de que possamos entender e praticar a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, em que temos o privilégio, Senhor, de cultuar a Ti através de cânticos, através da leitura da Tua palavra, na entrega de dízimos e ofertas, louvando ao Senhor por diversas razões, as mais sobejas que temos para isso. E nesse instante, ó Pai, que ouviremos a Tua palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, a fim de que possamos, ó Pai, ser fiéis, eu fiel na exposição e os meus irmãos fiéis ao ouvir a Tua palavra e também, Senhor, assim, amar esta palavra e vivê-la para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Você sabe que isso não está na Bíblia, não é uma poesia bíblica, com certeza. Foi de Gonçalves Dias, que nasceu lá na comunidade de Jatobá, perto de Caxias, cuja principal característica é estar a 60 quilômetros da cidade mais linda do Brasil, Teresina, Piauí. Então, ele nasceu lá e escreveu estas palavras, irmãos, quando ele estava em Portugal, exilado. E com saudade da sua terra, ele então fez essa linda poesia. E obviamente eu sou admirado como você, acho que você gosta, tanto que enquanto eu falava, eu ouvia aqui algumas pessoas repetindo, porque de fato já tem isso quase que decorado na cabeça. E eu acho interessante o sentimento de Gonçalves Dias, lá em Portugal, distante da sua terra, querendo voltar, ou querendo ser liberto daquela situação e assim poder voltar à sua terra, e aquela maneira que ele descreve: minha terra tem palmeiras, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Lindo. Essa maneira de falar do seu desejo por alguma coisa é muito bonita. Mas se eu acho bonito, irmãos, Gonçalves Dias falar isso, muito mais eu acho bonito os salmos. Os salmos são belos, e isso não quer dizer que eu não possa ouvir e ler, ou ler outras poesias. Mas, irmãos, poesia como a Escritura Sagrada não existe. Não é que eu nunca vi somente, mas ela não existe mesmo. Porque a diferença entre a poesia de Gonçalves Dias e dos demais poetas que existem por aí, né, a maneira de escrever deles é diferente dessa maneira aqui, porque essa é inspirada. E essa transforma vidas. Ler um salmo desse, irmãos, transforma a pessoa. Entender um salmo desse pode salvar alguém do inferno. E não apenas levar para Caxias, no Maranhão, cidade boa, mas levar sobretudo para o céu, para morar com Cristo Jesus e nunca mais ter saudade da presença de Deus, que é a presença que eu e você tanto ansiamos. Este salmo, irmãos, ele está entre os famosos cânticos de Halelo, né? Os cânticos de Halelo. Por que Halelo? A expressão Halelo vem de aleluia, aleluia, louvou a Yah, louvou ao Senhor, louvou a Yahvé. Se você perceber, né, nós estamos aqui inaugurando o último do livro dos Salmos. Você tem aí do Salmo 111, abra comigo a Bíblia, façam um exercício. Salmo 111 começa com aleluia, 112 começa com aleluia, 113 aleluia também, 114 não tem, quero explicar isso aqui.
Salmo 115 termina com aleluia, 116 termina com aleluia e 117 termina com aleluia. São os cânticos de Halelo, louvor a Ayá, louvor a Iavé. Os cânticos de aleluia que inaugura essa expressão, né, que já vai aparecer no final realmente dos salmos, aqui e lá mesmo nos últimos salmos que nós temos, né? Então aqui finalizando o salmo é uma espécie de Bíblia realmente, toda, né? Ele imita o que é a Escritura e ele vai então retirando momentos para você dedicar louvor a Deus específico por algumas razões. Então depois ele falar de toda a obra de Deus, nos salmos, nos saltérios, eu não acredito que os salmos foram aleatoriamente colocados, de jeito nenhum. Concordo com Al Palmer Robson, que é um grande estudioso, talvez um dos maiores do mundo hoje, né? Dos mais estudiosos na área dos salmos, que os salmos eles foram compilados, eles foram colocados em uma estrutura teológica realmente. E aqui é a expressão disso, né? Os cânticos de Halelo, eles são separados, né, para nós louvarmos a Deus. E louvarmos pelo quê? No caso aqui, pela libertação do povo do cativeiro egípcio. É por isso que no Salmo 14 não aparece. Porque a estrutura aqui do Salmo é o que nós chamamos de quiasma, é uma estrutura quiástica, onde você tem 3 salmos para trás que falam, né, sobre aleluia, 3 para frente que falam sobre aleluia também, e no meio, no eixo do quiasma, que seria um ki, né, a primeira letra, uma espécie de X, a primeira letra do nome Christos, no grego, né, você tem, então, no meio desse X, você tem o ponto de balanço, né? A balança, que seria o Salmo 114, que está dando a razão para você subir com aleluia para trás e você continuar com aleluia para frente. Então essa estrutura é muito boa, porque eu quero falar nessa manhã sobre uma libertação inesquecível. E como tornar isso inesquecível? Para o salmista era colocar essa estrutura que todo mundo olhava, o judeu olhava e ia perceber. Ele coloca essa estrutura, não somente o judeu, né? Mas principalmente quem viria depois. Ele vai olhar essa estrutura e vai dizer, rapaz, aqui dá para eu decorar. E se você olhar também no hebraico, aqui você percebe que cada versículo desse começa com uma letra hebraica. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Você tem cada uma dessas início dos salmos, você tem aí, dos versículos dos salmos, você tem uma letra hebraica. Né? Uma letra hebraica, para facilitar o salmista, ou quem está lendo o salmo, a decorar, a não se esquecer daquela libertação. Então a estrutura quiástica e também o alfabeto ali, a ordem alfabética, né, ela facilitava para que o povo não esquecesse. Porque, irmãos, a libertação que Deus opera no meio do seu povo, ela deve ser o quê? Inesquecível. Então a estrutura do salmo chama você para não esquecer jamais. Jamais desse salmo. Então vou, sem delongas, nosso tempo é curto, como eu falei, entrar na estrutura do salmo. Agora, no 114, que é a razão para se dar aleluia, louvar a Yahvé. Então nós temos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, a libertação em si, né? Primeiro ele fala da libertação, que é uma motivação. Está no versículo de número 1 e 2, nos versos 1 e 2. E do verso 3 até o versículo 6 aí, nós temos o poder da libertação, que foi utilizado na libertação do povo de Israel. E por fim, nós temos aí um convite a adorar e a temer ao Deus Todo-Poderoso. Vejamos então o primeiro ponto, onde nós temos aí a libertação em si. Perceba, quando saiu Israel do Egito. O que nós temos aqui, a primeira coisa, é a libertação. E a minha pergunta é, a que libertação o salmista está se referindo? Aí você diz de imediato, pastor, ele diz, quando saiu Israel do Egito. Então a libertação aqui é do povo de Israel do cativeiro egípcio. É verdade, não tenha dúvidas. Contudo, a linguagem que ele utiliza aqui, Palmer Robson vai dizer também, e isso não somente ele, mas outros intérpretes dos Salmos, a linguagem como ele é utilizado aqui, né? Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo aí ele usa a expressão hebraica, língua estranha, essa expressão aqui, a linguagem do Salmo de maneira geral é do cativeiro, a saída do cativeiro egípcio, mas a outra parte, língua estranha, diz respeito ao cativeiro babilônico. O que é uma informação importantíssima. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Deus não é libertador de um cativeiro somente. Ele é libertador de tudo. E o que é profundamente aplicável para mim e para você hoje, irmãos. Deus não somente libertou o seu povo do cativeiro egípcio, Deus não somente libertou o seu povo do cativeiro babilônico, mas Deus libertou a mim e a você do cativeiro do pecado, Deus liberta a mim e a você de doenças, enfermidades, quando Ele quer, Ele liberta a gente das investidas do diabo, Ele continua libertando. Então ele diz, quando saiu Israel do meio de um povo aí pega essa expressão aí, de que foi, por que essa libertação é tão grande que eu não posso esquecer? Porque ela foi do meio de um povo de língua estranha. O povo passou 400 anos no Egito,
Por que a língua ainda era estranha depois de 400 anos? Porque a pegada aqui, irmão, não é só linguagem. A pegada aqui não é só a língua, o idioma. E é difícil a gente viver num país, né, onde o idioma não é o nosso. Quem já teve a oportunidade de ir em um país onde o povo não fala a sua língua, é simplesmente terrível. Em 2018, eu fui a primeira vez nos Estados Unidos. E passei 3 meses procurando um seminário para estudar. Eu, com a minha esposa, treinei bastante antes de chegar lá. Eu disse, rapaz, eu vou ter que aprender bastante esse inglês. E aí a gente, brasileiro aqui, tem a mania de achar que o how are you é suficiente, né? E aí, então, a gente chegou lá, eu cheguei lá, minha esposa se preparou bem mais do que eu, fez curso e tal, e eu tentei fazer aqui, como diz o piauiense, nas coxas, né? Estudei aqui bem lento e tal, assistindo filme e tal. Quando chegou lá, minha esposa começava a falar, o pessoal dizia o seguinte, você morou aqui, você estudou aqui? Rapaz, você fala bem. E quando eu começava a falar, o pessoal disse, de que parte do México você é? Eu disse, rapaz, tanto esforço, rapaz. Eu fiquei revoltado. É um povo que parece que não entende a nossa língua, a maneira, a gente se esforça. E a gente sai com intento, sabe, não quer nem ver brasileiro. Chega lá, eu só quero ver americano, que é para poder aprender o inglês. Rapaz, louvado é Deus, seja Deus, quando a gente vê um brasileiro. Fala a minha língua. Quando Deus livrou a gente de um meio de um povo de língua estranha, aqui não é, obviamente, a ilustração é com língua. Entretanto, é o idioma. Entretanto, aqui ele está falando de costumes. O costume do egípcio era outro. Os deuses do Egito eram outros deuses. A maneira de vestir, a maneira de se comportar, a maneira de cultuar, a maneira de falar era outra. Ele disse, graças a Deus, quando Deus me libertou daquele lugar que eu não podia cultuar, não podia adorar. Estranho, irmãos, é a gente passar aqui poucos anos, não 400, mas os anos que Deus nos dá aqui na terra, e logo a gente se acostumar com o jeito de falar desse mundo, a maneira de se vestir desse mundo, os valores desse mundo. Estranho é um crente defender as mesmas coisas que os ímpios, sem Deus, defendem, quando estão distantes da vontade de Deus. A língua é outra. Quem ainda não entendeu a distância, a diferença, não entendeu a essência do Evangelho. Deus já te libertou. Para quê? Para fazer as mesmas coisas? Para xingar do mesmo jeito? Para defender os mesmos valores? Eles não vão entender a nossa língua, irmãos. O povo de Deus é conhecido por sua maneira de falar. Quando Pedro estava ali próximo de Cristo, quando Cristo foi preso, como foi que identificaram o preso? Pedro, ele fala igualzinho a ele. Pedro não conseguia esconder sua maneira de falar, porque ele conheceu a Cristo. Nunca, irmão, nós vamos defender os mesmos valores desse mundo. Nunca defenderemos, irmãos, o casamento antibíblico, o aborto provocado, antibíblico. De jeito nenhum, os valores não são os mesmos. Se nós não entendemos isso aí, não entendemos ainda a essência do Evangelho. Quando Deus me livrou do meio de um povo de língua estranha. Aí ele diz aqui, olha, não somente nós temos a libertação, mas nós também temos aí a informação de quem me libertou. Ele diz o seguinte, quando saiu Israel, aí você pensa assim, pronto, foi Israel que se libertou. Que ele diz o seguinte, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, parece que o povo se auto-libertou. Mas isso aqui é a estrutura hebraica linda, né? E no português também nós temos isso, né? Ele libertou, a ideia de você realmente introduzir o sujeito pelo pronome. E o sujeito só aparece lá no final, no versículo de número 7. Estremece, ó terra, na presença de quem? Do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Então, a primeira coisa que eu tenho é a grande libertação. A segunda é, quem me libertou? O Deus de Jacó. Não foi qualquer Deus. Não foi eu que me libertei. A linguagem é, eu fiz uma cirurgia. Você não fez cirurgia em você mesmo. Deus, no caso lá o médico, né? E Deus aqui operou a salvação de Israel. Por isso que o Israel não podia se esquecer jamais. Por quê? Porque o lugar onde eles moravam era um lugar difícil. E agora também eles têm um Deus todo-poderoso que libertou a eles. Quando então Israel saiu da terra do Egito e da casa de Jacó, né? E a terceira pergunta que eu preciso responder nesse primeiro ponto, né? A primeira é, que libertação é essa? Já disse, do meio do povo de língua estranha. A segunda é, quem libertou? O Deus de Jacó, o Todo-Poderoso, Deus de Israel. Terceira, quem foi liberto? Ele diz, né? Ele usa a expressão aí, quando saiu Israel, Jacó, são expressões para o povo, não são dois povos. Israel e Jacó, não são dois povos, é o mesmo povo de Deus.
É o povo de Deus. Ele está se referindo àquele povo que Deus levantou para si. O que ele está dizendo é o seguinte: o alvo da minha graça, da minha benevolência é o meu povo. Deixa eu correr. Terceiro é que ainda nós temos a informação, né? O que nós nos tornamos? Judá se tornou o quê? Seu santuário. Judá se tornou o seu santuário. Israel, o seu domínio. Antes esse povo fazia a vontade dos deuses estranhos. Esse povo andava como os deuses estranhos. Esse povo falava a língua, já estava ali se acostumando com a língua do egípcio, os costumes dos egípcios, os costumes dos babilônicos, a maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de pensar, as reflexões eram as mesmas. Agora que eles são transformados, ele diz: Deus agora habita neles. Emanuel. Em El, Deus realmente está neles. Emanuel, Deus conosco. Sabe o que Deus faz, irmãos, na transformação? Ele pega a gente que antes adorava a deuses estranhos. Ele pega a gente que antes se comportava de maneira errada, se vestia de maneira errada. Por isso, eu estou falando aqui, irmãos, com muito zelo mesmo, e à luz da palavra de Deus, nós precisamos demonstrar a transformação que Deus operou em nós, a libertação que Ele operou. Porque se nós falarmos do mesmo jeito, nos vestimos do mesmo jeito, não somente as moças, não somente as mulheres, mas os rapazes se vestirem do mesmo jeito do mundo, com o mesmo. Olha, lembra-te que Pedro vai dizer Pedro vai dizer na sua carta que o povo, os romanos de maneira geral ali, né, e os não cristãos, eles odiavam o povo de Deus, os cristãos, por quê? Porque eles não disputavam no mesmo grau de quê? Devassidão. Eles não ficavam agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito. Deus te libertou para que Ele habitasse em você. E a manifestação de que Ele habita em você é a sua maneira de ser, de agir, de pensar. Não pode mais ser a mesma. Amém. Grande libertação. Que grande libertação é essa? É marcada pelo quê? Marcada pela saída de um povo de língua estranha, né? Quem foi que operou essa libertação? Foi o próprio Deus, né? Quem é liberto é o povo de Deus, eu e você. E também nós temos aí a transformação operada. Aquilo que era um povo sendo obrigado a trabalhar para povo que adorava outros deuses, né? E de maneira crudelíssima, sem poder adorar o seu Deus, porque esse era o problema, sem poder adorar o seu Deus. Deus disse o seguinte: eu vou libertar vocês para que vocês possam me adorar. Aí então Deus transforma eles em um santuário vivo. Então ele diz aí no final do versículo 2: Israel, o seu domínio. Nós somos duas coisas de Deus: santuário e domínio. Deixa eu fazer uma pergunta a título de aplicação para você. Você é dominado por Deus? Você é domínio de Deus? Você é terra santa? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus? Como isso tem sido demonstrado nas suas atitudes? No seu falar, na sua maneira de pensar, nas suas escolhas? Segundo ponto. Então, primeiro é esse, grande transformação. Segundo, o poder que foi utilizado nessa transformação. Tá? Rapaz, que poder maravilhoso. Veja que figura que só uma poesia pode fazer, né? Só uma poesia pode fazer. Versículo de número 3. O mar viu. Como é que o mar vê? Só na poesia você pode fazer isso, né? Essa poesia é linda. Ele diz: o mar viu isso e fugiu. Viu isso o quê? A libertação. O mar viu e se afastou. E aqui ele descreve a libertação do povo do cativeiro egípcio e a entrada na terra prometida. Olha o que ele diz. Versículo de número 3. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. O mar que era um empecilho, se você der uma lida lá em Êxodo, você vai perceber isso, que o povo estava cercado, o povo de Israel. De um lado era rocha, do outro lado era rocha, e atrás vinham os egípcios. E ele tinha na frente o quê? O mar. Mas o texto diz de maneira poética, ele nos diz o seguinte, que o mar viu isso e o quê? Ele diz, o mar viu isso e fugiu. Fugiu por quê? Porque viu Moisés? Não, irmãos, viu porque viu o guarda de Israel, viu porque viu Cristo pré-encarnado, viu porque Deus Todo-Poderoso, que nos liberta, é o Deus de Israel. Quando o mar viu isso, fugiu. O Jordão, o que é o Jordão? Se o mar, que é grande, imenso, né? Viu isso, o mar vermelho viu isso e fugiu. E o Jordão?
Aí ele pergunta para o Jordão, ele fala, só na linguagem poética você consegue fazer isso, né? O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. O que ele está dizendo? Deus é tão poderoso, irmãos, que não existe empecilho. Mas, Senhor, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. É com meu filho, não consigo educá-lo. É questão financeira. É questão de relacionamento. Não tem chance no meu casamento. Eu pergunto para você, o que são os nossos problemas diante do Deus de Israel? O mar viu isso e o quê? Fugiu. O rio voltou-se para trás. Porque quando o Senhor de Israel se apresenta, não há inimigo que fique de pé. Quando o nosso Deus se apresenta diante da batalha, irmãos, não há um inimigo que seja capaz de nos enfrentar e sair vitorioso. Veja ainda nessa linguagem linda do texto. Versículo de número 4. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. Muitos montes, eles estavam cercados não somente por mar, mas por montes. Ele disse, de repente, isso aqui pulou como carneiro, como cordeiro. Um pulava para um lado, pulava para o outro. Deus foi tirando os empecilhos. Deus foi tirando todo tipo de barreira que existe diante de nós. Às vezes nós precisamos voltar, irmãos, a olhar para um salmo como esse e nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. Aí você diz o seguinte, pastor, eu não tenho força nenhuma para suportar isso, pastor Rogério, eu não tenho condição nenhuma. E eu digo para você, e desde quando foi que você teve? Quando você estava perdido lá? Quem te tirou? Foi o seu poder? Não, foi o poder de Deus, o mesmo que libertou o povo de Israel. Nunca foi você, sempre foi Deus. Nunca foi pelo que você fez, nunca foi pela sua força. Esse é o nosso problema. Eu não consigo, eu não posso, porque você está esperando de você, querido. Não é você, é Deus. E diante de Deus, aqueles problemas gigantes, aqueles montes de problemas, problemas amontoados que você tem em casa e que muitas vezes nós temos, ele sai pulando como cordeiros. Ele sai correndo da presença do Senhor. Aí ele diz ainda, né? Montes, ele pergunta, conversa com os montes. Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Que pecado que nós temos cometido, que o poder de Deus não seja capaz de nos perdoar, irmãos. A misericórdia do Senhor é infinita. Não há inimigo, nem mesmo nosso próprio eu, capaz de enfrentar. Muitas vezes em aconselhamento, conversando com uma pessoa, e digo pessoas de maneira geral, não uma especificamente, mas ela chega e diz isso, pastor, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. E eu digo, não é na sua força, é na força do Deus de Israel. Você não consegue, mas no Senhor, como diz o salmista também, faremos proezas. No Senhor nós saltamos muralhas. No Senhor nós conseguimos. Amém. Terceiro, então primeiro, a libertação. Segundo, o poder utilizado, que é o poder de Deus, utilizado nessa libertação. É o poder que ele aparece e o povo vai embora. Ou nós, na verdade, os inimigos e os empecilhos vão embora. Mas há um terceiro ponto aqui que eu quero enfatizar, terceiro ponto, que é justamente, não somente o poder, mas um convite. Ele diz, estremece. Aí ele não diz, estremece, ó Egito, estremece, ó Babilônia. Não, ele diz o quê? Estremece, ó terra. Todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Isso aqui é um exemplo para todo mundo, que às vezes ainda se acha poderoso, ainda se acha, eu estou na frente, eu estou mandando, eu estou na posição de destaque. E para essas pessoas, irmãos, o salmista vem dizendo, desde lá do Salmo 2, beijem o filho, se prostre diante do Senhor e estremece, ó terra. Irmãos, nós temos tanto medo desse mundo, nós temos tanto medo de enfermidades, temos tanto medo de câncer, temos tanto medo de enfermidades do coração, estômago. Nós temos medo, irmãos, de países poderosos, pessoas poderosas. Nós temos medo de crises financeiras, quando nós deveríamos, sobretudo, antes de tudo, o quê? Temer a Deus. Estremece, ó terra. Aqui é um convite, o salmo termina com um convite. Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Foi isso que ele disse no Salmo 46.
Ei, eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se prostrem diante de mim. Eu sou poderoso. E nós ficamos, irmãos, com bobagem de ficar temendo homens, pessoas, seres humanos. E aqui eu estou falando de maneira geral. Há tudo nesse mundo. Há dinheiro, nós tememos mais do que a Deus. De tudo a gente faz um ídolo. Eu e você. E Deus disse: estremece, ó terra, na presença do Senhor. Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Aí ele descreve o que Deus fez. Na presença do Deus de Jacó, que é quem opera, né? Ele introduziu lá no início, e agora ele diz quem está operando tudo, né? E o versículo 8 diz: o qual converteu a rocha em lençol. O qual converteu a rocha em lençol de água. Ele pegou a rocha dura, e ele transforma em água, ele amolece. E ele pega o seixo, que é dura, e transforma em manancial, o qual converteu a rocha em lençol de água, e o seixo em quê? Em manancial. O que era água, ele transformou em parede, para o povo passar. E o que é parede, ele quebra para o povo beber. Ele diz: estremece, ó terra, porque eu sou poderoso, e a manifestação do meu poder vem sendo colocada diante de vocês há muito tempo. E eu fui aquele que peguei da rocha, eu fiz com que vocês bebessem água. E se você for lá para os 1 Coríntios, rapidinho, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, veja comigo aí, versículo 4 e versículo 3. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Aí ele claramente diz, porque se fosse eu, talvez você duvidasse, mas aqui o próprio Paulo linka, ele diz: e a pedra é quem? É Cristo. Aquela rocha ferida, irmãos, aquela rocha que sangrou água para que o povo bebesse, aquela rocha apontava para Cristo, nosso Salvador, porque Deus um dia feriu o seu próprio Filho, para que eu e você bebêssemos de uma água viva e nunca mais morrêssemos, e vivêssemos eternamente com Cristo na glória. Esse é o evangelho que o Salmo nos dá para quem está cabisbaixo. Ah, pastor, está difícil. Então deixa eu te lembrar a grande vitória que Deus operou no meio do seu povo. Deixa eu te lembrar quem é o grande Deus de Israel. Ele feriu o seu Filho para que você tivesse vida. E não é a vida qualquer, é manancial, é vida em abundância. É manancial, é aquilo que ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Beba de mim, disse Cristo, e nunca mais terás sede. Quero finalizar com 3 aplicações aqui para nós, irmãos, só diretas, sem poder discorrer sobre elas mais. A primeira delas, irmãos, é que nós criamos muitas vezes em nosso coração, infelizmente, infernos mentirosos, falsos. Quando nós olhamos para esse mundo como sendo um fim último, nós começamos a olhar para ele e fazer dele algumas coisas, características ruins dele, o inferno. Por exemplo, para quem tem problema com peso, talvez ser gordo, para mim isso aqui é o inferno, pastor. Talvez para a pessoa que não possa ter filho, para mim isso aqui é o inferno. Talvez para a pessoa que tem uma enfermidade, para mim isso aqui é o inferno. Eu quero dizer para você, o inferno não é isso, o inferno é bem pior do que isso. Na verdade, o inferno, isso aí não se compara em nada ao inferno. O inferno é uma pessoa que vive sem Deus. Mas sabe qual é o problema de você criar um inferno errado? É que você cria um redentor errado e você cria um céu errado. Você cria um redentor errado e um céu errado. Porque para essas pessoas, eu vou fazer academia, aí então eu entro no céu. Se tiver esse corpo, eu vou entrar no céu. E aqui eu não estou condenando fazer academia, é importante que faça, tá bom? Eu estou até precisando fazer realmente. Mas assim, para as pessoas, não, isso para mim é um céu. Se eu tiver esse corpo, eu estou no céu. Não crie céu errado. O céu é a presença com o Senhor. Nem crie inferno errado para que você não crie redentor errado. A academia não vai ser o redentor, o médico não vai ser o seu redentor, dinheiro não será o seu redentor. E o céu não será essas coisas para você, ou ter essas coisas diferentes para você. O céu, irmãos, é Cristo. O céu é a palavra de Deus. O céu é nós termos a esperança de que a vida não termina aqui. Deixe-me encerrar lendo um texto que transformou minha vida depois que li. Claro, primeira escritura, obviamente, mas recentemente, lendo um texto de John Piper,
que é intitulado mais ou menos o seguinte: Amanhã em que Deus falou comigo. Olha o que John Piper diz com relação à Bíblia. Por isso que eu olho para esse salmo aqui e vejo ele como diferente de tudo nesse mundo. Porque salmo transforma, irmãos. Olha o que John Piper diz. Deixe-me falar-lhes sobre uma experiência das mais maravilhosas que eu tive na manhã de segunda-feira, 19 de março de 2007. Pouco depois das 6 da manhã, Deus falou de verdade comigo. Não há nenhuma dúvida de que era Deus. Eu ouvi as palavras em minha cabeça com a mesma clareza com que a memória de uma conversa passa pela consciência. As palavras eram em inglês, mas elas tinham sobre si uma absoluta auto-autenticação da verdade. Eu estava certo, sem a menor sombra de dúvida, de que Deus ainda fala hoje. Eu estou certo, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que Deus fala ainda hoje. Enquanto eu orava, meditava, de repente aconteceu. Deus disse: venha e vede, e veja o que eu fiz. Não havia a menor dúvida em minha mente de que estas eram as mesmas palavras de Deus. Naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, no século 21, no ano de 2007, Deus estava falando comigo com autoridade absoluta e realidade autoevidenciada. Eu parei para tentar entender a dimensão do que estava acontecendo. As palavras vieram novamente, tão claramente, eu estou saltando aqui, né? Tão claramente quanto antes, mas cada vez mais específicas. Converti o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali eles se alegraram em mim. De repente percebi que Deus estava me levando de volta a milhares de anos no tempo, até a época em que ele secou o Mar Vermelho e o Jordão. Eu estava sendo transportado na história pela palavra dele até essas grandes obras. Era isso que ele queria dizer quando disse: venha e veja. Ele estava me conduzindo ao passado pelas suas palavras, até essas duas gloriosas obras que ele fez diante de crianças e homens. Estas eram as coisas tremendas a que ele havia me referido. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Assim como John Piper, eu e você abrimos a palavra de Deus hoje, um salmo como esse, e podemos dizer: Deus falou comigo. Ele ainda fala. Está passando por problema, é dificuldade? Deus ainda fala. Abra a Bíblia e Ele falará com você. Deus te abençoe ricamente. Amém.